Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa pequena cidade varrida pelo vento, onde os transeuntes apressados nunca olhavam para trás, vivia um mendigo estranho. Suas roupas estavam rasgadas, suas mãos calejadas e enegrecidas pela poeira da rua, e seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. As pessoas sussurravam histórias sobre ele, algumas dizendo que ele podia prever o futuro, outras que ele havia testemunhado milagres. Certa noite, sob a luz amarela dos postes, um homem parou em frente a ele. Esse homem, David Harper, era um milionário respeitado na cidade, mas vivia em profunda angústia. Sua filhinha Emily estava gravemente doente, e nenhum médico parecia capaz de salvá-la. O desespero o consumia. O mendigo olhou para ele e disse com voz rouca mas firme: "Alimente-me, e eu curarei seu filho." David caiu na gargalhada, primeiro incrédulo, depois amargamente. Como um pobre mendigo de rua poderia salvar sua filha quando médicos renomados haviam falhado? "Você está louco", murmurou David dando um passo para trás. "Como um homem como você pôde realizar uma coisa dessas?" O mendigo não respondeu. Apenas estendeu a mão aberta e vazia, como se quisesse mostrar que tudo o que pedia era um simples gesto de bondade. No momento de desespero que David jamais imaginaria ser possível, ele pegou sua carteira, tirou algumas notas e uma cesta de comida e colocou tudo diante do mendigo. "Faça o que quiser, mas se não conseguir", disse ele, baixando a voz, incapaz de terminar a frase. O mendigo aceitou a comida sem dizer uma palavra, abençoou-a em silêncio e desapareceu na noite, como uma sombra levada pelo vento. O que David não sabia era que essa simples ação iria virar sua vida de cabeça para baixo, desafiar tudo o que ele pensava saber sobre o mundo e revelar que, às vezes, milagres nascem dos corações mais inesperados. David Harper, o bilionário, não dormia à noites. Cada respiração de Emily parecia frágil, cada tosse o fazia estremecer. Os médicos já haviam esgotado todas as opções. Ele se sentia impotente, consumido pelo medo e pelo desespero. Naquela noite, voltando para a casa do hospital, ele pegou um atalho por um beco tranquilo. Lá viu um homem sentado encostado em uma parede, com as roupas sujas e gastas. O homem olhou para ele, e David sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Havia algo naquele olhar, algo diferente, poderoso, quase sobrenatural. "Alimente-me, e eu curarei seu filho", disse o mendigo sem rodeios. David caiu na gargalhada, uma risada seca e amarga. "Você está brincando comigo? Minha filha está gravemente doente, e você quer que eu te alimente para que você possa curá-la?" O mendigo não se mexeu. Seus olhos escuros fitavam David com uma intensidade perturbadora, como se pudessem ver as profundezas de sua alma. Contudo, algo nessa promessa reacendeu uma chama de esperança em David. Talvez fosse desespero, ou talvez a convicção silenciosa de que às vezes os milagres vêm dos lugares mais inesperados. Com uma hesitação que denunciava seu ceticismo, ele colocou uma cesta de comida e algumas notas de dinheiro no chão. "Faça o que quiser, mas se não conseguir", murmurou ele sem conseguir terminar a frase. O mendigo aceitou a comida com silenciosa gratidão, colocou as mãos sobre a cesta e murmurou uma oração inaudível. Então, sem dizer mais nada, desapareceu nas sombras do beco. David ficou ali sozinho, com o coração acelerado. Uma parte dele zombava da situação, mas outra, mais profunda, se surpreendeu ao sentir esperança. E essa faísca de esperança logo cresceria, muito mais do que ele jamais poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, David Harper levantou-se cedo, com o coração pesado, mas repleto de uma estranha expectativa. Emily ainda dormia, enroscada sob o cobertor, e sua respiração parecia mais regular do que na noite anterior. Ele franziu a testa, hesitante em criar falsas expectativas muito cedo. Afinal, já vira muitas falsas esperanças. No hospital, os médicos continuaram seus exames de rotina. Nada indicava uma melhora drástica. No entanto, ao longo do dia, David notou mudanças sutis. As bochechas da filha recuperaram um pouco da cor, sua respiração ficou mais fácil e seus olhos, apesar do cansaço, brilhavam com mais intensidade. "Talvez, só talvez", murmurou David com a garganta apertada. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Todas as noites ele pensava no mendigo que desaparecera no beco, na cesta de comida que deixará para trás. Seria mesmo possível? Uma parte dele se recusava a acreditar, mas outra parte, mais frágil e sincera, não podia negar o que via. Emily parecia estar se recuperando. Então, certa noite, quando voltava para casa depois de um longo dia, viu uma figura familiar na sombra de um poste de luz. O mendigo.
Ele não se mexera desde o primeiro encontro, como se estivesse esperando por algo. David parou com o coração disparado. Você estava por trás de tudo isso? Perguntou ele, com a voz trêmula. O mendigo não respondeu de imediato. Simplesmente estendeu a mão para David e com um gesto quase imperceptível, fez sinal para que o seguisse até um beco deserto. Siga-me, disse ele finalmente com a voz grave, mas calma. É hora de você saber por que sua filha está viva. David sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele não fazia ideia do que aconteceria a seguir, mas sabia de uma coisa: a vida que conhecera até então estava prestes a mudar para sempre. David seguiu o mendigo por vielas estreitas e silenciosas, com o coração acelerado. Nunca havia sentido uma mistura tão intensa de medo e esperança. Cada passo o aproximava de um mistério que jamais imaginara ser possível. Finalmente chegaram a uma velha porta de madeira meio escondida pela era. O mendigo abriu-a e convidou-a a entrar. Lá dentro, o espaço parecia minúsculo, mas surpreendentemente luminoso. Ervas, frascos e livros antigos enchiam as prateleiras, e o ar cheirava a uma mistura de incenso e poeira. O mendigo se virou para David e falou pela primeira vez desde que haviam saído da rua. Eu não sou o que você pensa. Eu não sou simplesmente um mendigo. David, atônito, não sabia o que dizer. O quê? O que você quer dizer? Ele gaguejou. Sou um curandeiro ancestral transmitido por uma linhagem secreta há séculos. Não peço nada a ninguém sem um bom motivo, mas você alimentou alguém necessitado e seu coração era puro. Isso basta para desencadear o que você chama de milagre. David permaneceu em silêncio, com os olhos arregalados. Cada palavra parecia irreal, quase impossível. E, no entanto, ele não podia negar o que vira com Emily. Mas, como você fez isso? Perguntou ele finalmente. O mendigo esboçou um leve sorriso. A cura não se resume a plantas ou poções. Começa com fé, com ações sinceras e altruístas. Você agiu sem esperar nenhuma recompensa. Sua filha foi tocada por essa energia e está começando a se recuperar. Mas isso é apenas o começo. Ainda há um longo caminho a percorrer. David sentiu uma onda de gratidão e medo o invadir. Agora ele sabia que o caminho para a recuperação de Emily não seria apenas médico, mas também misterioso e espiritual. E no fundo, ele entendia que sua vida acabará de se transformar em algo muito maior do que jamais imaginara. Eu farei tudo o que você me pedir pela minha filha, murmurou David sinceramente. Não pedirei nada. Mas você precisa entender que a verdadeira cura vem tanto de você quanto de mim, respondeu o mendigo, com os olhos brilhando com uma luz quase sobrenatural. David deixou aquele lugar estranho com uma mistura de medo e esperança. Consciente de que sua vida e a de sua filha acabavam de entrar em um capítulo cujo fim ele ainda desconhecia. Nos dias que se seguiram, a vida de David Harper mudou drasticamente. Emily continuou a se recuperar a um ritmo que desafiava toda a lógica médica. Os médicos ficaram atônitos, os exames mostraram uma melhora quase milagrosa. Os olhos de David brilhavam com uma alegria que ele não sentia há anos, mas, no fundo, ele sabia que tudo estava ligado ao misterioso mendigo. Certa manhã, enquanto observava Emily brincar timidamente no jardim, ouviu um leve ruído atrás de si. Virou-se e viu o mendigo, sentado calmamente num banco com as mãos juntas. Eu precisava me certificar de que tudo estava bem, disse o mendigo com um sorriso enigmático. David aproximou-se preocupado. Tudo isso, é realmente graças a você? O mendigo assentiu com a cabeça, mas em vez de dar mais explicações, entregou a David uma pequena caixa de madeira. Abra somente quando for o momento certo. Contém a chave para o que você precisa saber para proteger sua filha. David pegou a caixa, apertando-a contra o peito, intrigado e nervoso. Sentiu um calor estranho emanando do objeto, como se pulsasse no ritmo do seu próprio coração. Emily, por sua vez, parecia mais viva do que nunca. Suas bochechas rosadas, seu riso cristalino e sua curiosidade renovada eram a prova de que sua recuperação não fora um acidente. David observava a filha brincar, com os olhos marejados. Ele jamais teria acreditado ser possível sentir tamanha felicidade depois de tantas noites de angústia. Mas algo o incomodava. O mendigo desaparecia e reaparecia em momentos inesperados, como se estivesse observando a família das sombras. David se perguntava se deveria confiar nele completamente ou manter distância. No entanto, uma força misteriosa o impelia a acreditar nele. Naquela noite, enquanto Emily adormecia em paz, David ficou junto à janela, contemplando o céu estrelado. A caixa de madeira repousava sobre seu criado mudo, e ele pressentia que ali estava contido um segredo capaz de mudar sua vida para sempre. Um pensamento lhe ocorreu: este mendigo não é apenas um curandeiro.
ele possui algo muito maior do que eu posso imaginar. E no silêncio da noite, um sopro leve, quase imperceptível, pareceu sussurrar: preparem-se, o verdadeiro milagre começa agora. Alguns dias depois, o mendigo reapareceu na casa de David, como se soubesse perfeitamente as horas em que estaria mais vulnerável. Desta vez, ele não permaneceu nas sombras. Sentou-se de frente para David, e seu olhar parecia atravessar o próprio tempo. E chegou a hora de você saber de onde eu venho, disse ele calmamente. Meu nome não importa para o mundo, mas minha herança é ancestral. David sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão. Explique-me isso, murmurou ele. O mendigo sorriu levemente e sua voz se tornou mais grave, como se cada palavra carregasse um peso ancestral. Minha família vem de uma linhagem de curandeiros e místicos. Por gerações aprendemos a canalizar a energia da própria vida. Só intervimos quando o coração de quem ajuda é puro e sincero. Você, David Harper, alimentou alguém necessitado sem esperar nada em troca. Foi essa ação que abriu as portas para a cura de sua filha. David sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Tudo que ele considerava impossível estava se tornando realidade diante de seus olhos. Então o mendigo acrescentou: mas a cura completa não é automática. Emily precisa participar, mesmo que inconscientemente, de sua recuperação. A energia que canalizo precisa que a mente dela se estabilize. David observava a filha brincar na sala de estar, sem perceber que ela estava fazendo exatamente isso. Cada sorriso, cada risada, cada movimento deliberado contribuiu para a recuperação dela. O mendigo levantou-se, estendeu novamente a pequena caixa de madeira e disse: em breve, você terá que abrir esta caixa. Dentro dela estão as instruções para proteger Emily e canalizar a energia que a salvou. Mas lembre-se, você nunca deve duvidar. A dúvida enfraquece a magia tanto quanto o medo. David assentiu com a cabeça, consciente de que aquilo que considerara impossível era apenas o começo. A verdadeira jornada tinha acabado de começar. Naquela noite, ele observou Emily dormir, com uma serenidade no rosto. No fundo, ele sabia que o milagre não terminava ali. Algo ainda maior estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar para sempre não só a vida de sua filha, mas a sua própria. E nas sombras, o mendigo murmurou: os verdadeiros milagres nunca se limitam à cura, eles transformam aqueles que ousam acreditar. Passaram-se semanas e Emily parecia mais viva do que nunca. Mas não era apenas a sua saúde que estava mudando. David notou detalhes estranhos, quase imperceptíveis. Às vezes, quando Emily tocava uma planta ou um animal, eles pareciam reagir de forma diferente, como se compreendessem a sua presença. Uma flor murcha recuperou a cor e um pequeno pássaro ferido no jardim se recuperou mais rápido do que o esperado. David observava tudo isso maravilhado. Ele nunca acreditara em milagres ou poderes sobrenaturais, mas não podia mais negar o óbvio. Algo mágico emanava de sua filha. Certa noite, o mendigo reapareceu, calmo e misterioso como sempre. Sentou-se perto de David e observou Emily brincar com pedras coloridas no chão. Você vê isso? Perguntou o mendigo. Não é apenas a cura física dela. Emily agora possui uma conexão com a energia vital que eu canalizei. Esse poder é raro e ancestral. David sentiu uma onda de medo e admiração. Uma conexão? Ele gaguejou. O que isso significa? O mendigo colocou a mão no ombro de Davi. Isso significa que Emily tem o potencial de perceber e influenciar a vida ao seu redor. Mas esse poder precisa ser guiado com sabedoria. Sem direção pode ser perigoso, até mesmo para ela. David sentia uma imensa responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que sua filha não era mais apenas uma criança doente, mas uma criança com um dom extraordinário. Ele precisava protegê-la e aprender a compreender esse mistério por si mesmo. O mendigo, com um gesto discreto, apontou para a caixa de madeira que estava sobre a mesa. Em breve será hora de abri-lo. As instruções dentro dele o guiarão na canalização desse poder e no seu uso para o bem. Mas lembre-se, o medo e a dúvida são seus maiores inimigos. Naquela noite, David sentou-se ao lado de Emily e a observou dormir. Ele acariciou suavemente seus cabelos e pensou: sobrevivemos ao pior, e agora recebemos algo maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Mas como vamos usá-lo? Lá fora a lua brilhava intensamente, como se iluminasse o caminho de um destino que David e Emily ainda não compreendiam. A jornada rumo ao verdadeiro milagre tinha acabado de começar. Nos dias que se seguiram, Emily começou a experimentar conscientemente seu poder. No início eram pequenas coisas, uma planta que florescia sob suas mãos, um gato de rua que a seguia obedientemente por toda parte. Mas logo, ela percebeu que podia sentir as emoções e a dor dos outros.
Certa tarde, enquanto David trabalhava em seu escritório, Emily aproximou-se dele, com os olhos arregalados e uma expressão séria. Papai, eu consigo sentir a tristeza da mamãe, disse ela em voz baixa. David ficou paralisado. Sua esposa havia falecido anos atrás, e ele nunca havia conversado com Emily sobre esse trauma. No entanto, a menina parecia compreender algo que ele próprio não entendia. Emily, como? Ele gaguejou. Não sei. É como se eu pudesse sentir o que as outras pessoas sentem, respondeu ela, com uma mistura de admiração e preocupação na voz. O mendigo reapareceu naquela noite, surgindo como que por magia na sala de estar, sentado na velha poltrona de madeira. Ela está pronta, disse ele calmamente. Pronta para aprender a canalizar seu poder. Mas esse caminho não é isento de perigos. Algumas pessoas podem querer explorar essa energia. David sentiu o coração afundar. A ideia de que sua filha pudesse ser alvo daqueles que não entendiam ou respeitavam esse poder o aterrorizava profundamente. O mendigo entregou a caixa de madeira a David. Abra agora. Contém as instruções para guiar Emily. Você deve aprender com ela, e ela deve aprender a dominar seu domingo. David respirou fundo e abriu a caixa. Dentro, encontrou pergaminhos antigos, símbolos misteriosos e instruções detalhadas para despertar e proteger o poder de Emily. Papai, o que foi isso? Perguntou Emily surpresa. É um guia para você e para nós, respondeu David gravemente. E prometo que farei tudo para protegê-la e ajudá-la a aprender. O mendigo se levantou e desapareceu numa rajada de vento, deixando David e Emily a sós com seu destino. Uma nova aventura começara. Aprender a dominar um poder ancestral e proteger a vida daqueles que amavam das forças que poderiam destruir tudo. David sentia uma mistura de medo e orgulho. Sua filha não era mais apenas sua filha, ela era um milagre vivo, e o verdadeiro desafio estava apenas começando. Na manhã seguinte, David preparou um espaço seguro em casa para Emily. Tapetes macios, almofadas e objetos simples, escolhidos para canalizar a energia sutil que o mendigo havia evocado. Emily estava animada, mas nervosa. Ela sentia o poder dentro de si, mas ainda não sabia como controlá-lo. Respire fundo, Emily, disse David. Concentre-se no que você está sentindo e deixe sua energia fluir. A princípio, nada aconteceu. Emily deu leves batidinhas em uma pequena tigela de metal colocada à sua frente, mas ela não se moveu. Ela olhou para baixo, desapontada. Está tudo bem, murmurou David abraçando-a. Todo poder precisa de tempo para se manifestar. De repente, uma luz suave emanou das mãos de Emily. A tigela vibrou levemente, depois tremeu e se elevou alguns centímetros no ar. Os olhos de Emily se arregalaram e, em seguida, ela caiu na gargalhada, maravilhada. Eu consegui! Ela gritou. David sorriu, mas sua expressão ficou séria ao se lembrar dos avisos do mendigo. O poder de Emily era real, mas vulnerável. Ele precisava proteger sua filha das pessoas curiosas e maliciosas que poderiam querer explorar seu domingo. Nos dias que se seguiram, Emily praticou regularmente e seu domínio melhorou gradualmente. Agora ela conseguia levitar objetos, influenciar o crescimento das plantas e sentir as emoções ao seu redor com maior precisão. David, enquanto isso, aprendia junto com ela, seguindo as instruções da caixa. Cada símbolo e técnica era uma ligação entre o passado ancestral do mendigo e o presente, uma porta de entrada para controlar uma energia misteriosa e poderosa. Mas certa noite, enquanto a lua banhava o jardim com uma luz prateada, David sentiu uma presença estranha lá fora. Silhuetas se moviam nas sombras, observando a casa deles. Seu coração estava acelerado. Ele sabia que o treinamento de Emily, por mais incrível que fosse, não era apenas uma aventura maravilhosa. Acabará de marcar sua família aos olhos daqueles que cobiçavam esse poder. David pegou Emily nos braços e sussurrou. Precisamos ter cuidado. O mundo exterior não está preparado para o que vocês são capazes de fazer. Emily assentiu com a cabeça, compreendendo instintivamente a gravidade da situação. Ela não era mais apenas uma criança doente milagrosamente curada, agora era uma força viva que David precisava proteger a todo custo. E nas sombras, olhos desconhecidos os observavam, aguardando o momento certo para agir. Poucos dias após o início do treinamento, a tranquilidade da casa foi quebrada por um barulho alto. Alertado, David correu para a janela e viu dois homens de casaco escuro rondando o jardim. Sua postura era ameaçadora, e ele imediatamente entendeu que não estavam ali por acaso. Ele sentiu o coração acelerar. Emily brincava por perto, concentrada em um exercício de levitação, alheia ao perigo iminente. David ajoelhou-se ao lado dela. Escute com atenção, Emily. Você precisa se concentrar e usar seu poder para nos proteger.
Emily assentiu com a cabeça, os olhos brilhando com uma determinação que ele nunca vira antes. Ela ergueu as mãos e se concentrou. O vento pareceu cessar, as folhas congelaram e uma energia luminosa começou a emanar dela, suave porém poderosa. Os homens, assustados com o fenômeno inesperado, recuaram instintivamente. David aproveitou o momento para agarrar Emily e protegê-la atrás de si. A energia de Emily se manifestou plenamente. Uma barreira invisível se formou ao redor deles, repelindo os intrusos. Os dois homens cambalearam e, aterrorizados, fugiram para a noite. David, ofegante, abraçou a filha com força. Emily, isso foi incrível. Você os deteve. Emily, ainda maravilhada com o poder que acabará de liberar, murmurou. Eu não queria machucá-los, apenas nos proteger. David assentiu com a cabeça. Então compreendeu que o mendigo tinha razão. O poder de Emily era imenso, mas exigia cautela e disciplina. Cada ação devia ser guiada pelo amor e pela proteção, nunca pelo medo ou pela raiva. Esse confronto, embora breve, marcou uma virada. David agora sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O mundo exterior, com seus perigos e segundas intenções, era agora uma realidade que eles teriam que enfrentar juntos. Naquela noite, David se virou para Emily e sussurrou. Precisamos continuar aprendendo e nos protegendo. Isso foi apenas o começo, o verdadeiro teste virá em breve. Emily assentiu com a cabeça, apertando a mão do pai. Uma nova aventura mais perigosa e mais extraordinária acabava de começar. Nos dias que se seguiram, David reforçou a segurança da casa. Instalou câmeras, trancou as portas e monitorou cada movimento suspeito. Mas ele sabia que nenhuma proteção física seria suficiente contra pessoas capazes de cobiçar o poder como Emily. Certa noite, enquanto verificava os sistemas de segurança, o mendigo reapareceu. Surgiu quase em silêncio, como uma brisa na sala, e seu olhar sério mergulhou David em uma nova ansiedade. David, disse ele calmamente. Chegou a hora de você fazer uma escolha. Emily precisa aprender a controlar totalmente seus poderes. Isso significa deixar a segurança do seu lar e encarar o mundo exterior. David sentiu um nó na garganta. Mas, e os outros? As pessoas que querem nos fazer mal? Perguntou ele, com medo na voz. Vocês enfrentarão esses desafios juntos. Emily não é apenas uma criança, ela é um milagre vivo. E você é o guia dela. Mas cada passo rumo ao domínio completo exige coragem, fé e confiança. David olhou para a filha adormecida e soube que o mendigo tinha razão. Ela não poderia permanecer protegida para sempre. Ele precisava ajudá-la a se tornar forte, a compreender seus dons e a usá-los para o bem. Ao amanhecer, David acordou Emily. Ela se levantou, os olhos brilhando de entusiasmo e determinação. Juntos, abriram a caixa de madeira, revelando as instruções finais e os símbolos ancestrais. Cada palavra, cada desenho, parecia ressoar em suas almas, guiando Emily rumo a um poder controlado e responsável. Papai, estou pronta, disse Emily com confiança. David assentiu com a cabeça, com o coração cheio de orgulho e amor. Então vamos lá, juntos. O mendigo, antes de desaparecer mais uma vez, murmurou. Você cultivou a bondade e agora colhe o milagre. Mas lembre-se, o verdadeiro poder reside não apenas nos dons que alguém possui, mas na escolha de usá-los com sabedoria. E assim começou a verdadeira jornada de Emily e David, uma jornada rumo ao domínio, à proteção e à descoberta dos mistérios mais antigos, onde cada decisão, cada gesto poderia moldar o destino deles, e talvez o do mundo inteiro.